O brasileiro vai investir melhor. Vocês vão ver. Eu vi. Diferente. É um modelo mais eficiente, mais justo. A gente é de uma geração que está tudo se transformando, né? Já percebeu o jeito que você pede comida, que você pede táxi, que você ouve música? Então acho que estava na hora de também mudar o nosso jeito de investir. Se você experimentar a XP hoje, eu garanto que você não volta atrás. Não existe sucesso sem clareza de objetivo. Não existe formato, existe presença. Na proximidade nasce a liberdade de trocar. E na troca, a possibilidade de mudar opiniões. Nosso maior legado é a capacidade de refletirmos juntos. E a confiança de que, mais do que transações, criamos juntos novas realidades. Pautamos conversas com ousadia e reverência. E vemos diariamente o quanto trocar ideias pode abrir caminhos. Porque no fim do dia, o diálogo ainda é a maior tecnologia que temos. Grupo Jovem Pan é um ecossistema que cria espaços para as conversas. Porque não existe relevância sem a capacidade de mobilizar as pessoas. Grupo Jovem Pan, o diálogo em primeiro lugar. O mundo passou por várias mudanças. A Revolução Agrícola, a Revolução Industrial, a Revolução Digital. Todas elas mudaram muito a forma como vivemos. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Jovem Pan, Mitos e Fatos, IFL, Fórum Liberdade e Democracia. Bom, para quem chegou atrasado, para quem quiser depois rever qualquer conteúdo aqui, todo o conteúdo está na plataforma da Jovem Pan na internet, no Jovem Pan News e também nas plataformas do IFL. Chegou a hora do nosso segundo painel. O assunto é Sociedade 4.0. Mas antes de anunciar os debatedores e o mediador, eu convido ao palco o diretor de projetos do IFL, Lucas Carvalho. Por favor, Lucas. Boa tarde, senhoras e senhores. A sociedade está mudando. Estamos em plena transformação. As relações de trabalho mudaram e os meios de comunicação também. Como essa mudança vem acontecendo? Por meio de tecnologia e modernização dos processos, que permitem o acesso à informação a todos, em qualquer lugar, a todo tempo. Errinho técnico. Com isso, os hábitos mudaram. O comportamento da sociedade mudou. E seus anseios também. Um exemplo claro disso é que a última coisa que fazemos com os nossos celulares é ligação. Vale falar também que mesmo com toda essa crise econômica que o país vive, alguns dos maiores empregadores do país são aplicativos. Essa mudança geraram uma nova tendência de compartilhamento. Compartilhamento de tempo, compartilhamento de conhecimento, compartilhamento de espaço. O indivíduo passou a entender que, em meio a tantas mudanças, a educação ainda é um ponto de partida para a revolução da sociedade. Esta evolução que permite que hoje
estejam aqui transmitindo essa discussão para milhares de brasileiros de todos os lugares do país, disseminando os valores de uma sociedade mais livre. Mas para que possamos usufruir do acesso à informação, tecnologia e educação de qualidade, outras frentes precisam trabalhar juntas, como a saúde. O mundo moderno é acelerado também em descobrir doenças, prover diagnósticos e buscar cura. Para isso, precisamos da tecnologia, da educação e do acesso à informação. A sociedade estava acostumada ao fato de que alguns setores dependem do Estado. A visão comum era de que apenas o Estado poderia resolver certos problemas sociais. Hoje a sociedade tem uma percepção diferente. Então, com todas essas ferramentas que o mundo moderno ofereceu, a sociedade vem se organizando, empreendendo, mais importante de tudo, solucionando, sendo os verdadeiros agentes de mudança que tanto precisamos, correndo riscos em busca de um bem maior, um país mais próspero para todos. Isso tudo só reforça a ideia de que estamos no caminho certo. E para minha felicidade, o número de entidades e empreendedores que estão atuando em frente que o Estado é pouco eficiente não para de crescer, provando todos os dias que a iniciativa privada é o verdadeiro motor para o desenvolvimento da sociedade. Agora vamos para o próximo painel, com empreendedores que geram impacto todos os dias, da favela ao governo. Senhoras e senhores, recebam ao palco o painel Sociedade 4.0. Sociedade 4.0, painel número 2 do nosso fórum, Jovem Pan Mitos e Fatos e também IFL Liberdade e Democracia. E quem vai mediar esse segundo painel é o diretor de jornalismo da Jovem Pan, a Jovem Pan que hoje é a rádio que virou TV, e que todos os dias, às 6 horas da tarde, está na apresentação do programa Os Pingos nos Is. Eu convido ao palco, ele está colocando o microfone, Felipe Moura Brasil. Vamos lá, Felipe. Seu fã-clube é grande, né? Muito obrigado, Thiago. Bem-vindo, Felipe. Boa noite. Bom, agora os nossos debatedores, eu convido ao palco o Edu Lira, CEO da Gerando Falcões, por favor. Bem, prazer. Eu convido agora ao palco o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Terceiro convidado, aliás, hoje é um dia especial, já me avisaram aqui, dê parabéns que hoje é aniversário dele, Cláudio Lotenberg, presidente do conselho do Hospital Albert Einstein, e que eu conheço de outros carnavais, viu? Parabéns, tudo de bom. Felipe Moura Brasil, é com você, tudo bem? Bem, vamos começar com a palestra inicial. Edu Lira. Ok. Boa tarde. Boa tarde, galera. É 5 minutos iniciais, não é isso? Isso. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer o fórum pelo convite, cumprimentar o Cláudio, que é um amigo que eu admiro, querido, que é um líder, enfim, que todo mundo tem uma grande admiração. E o Gustavo, antes de contar a minha história, vou contar uma história bem rapidinha. Eu sonhei um dia em fazer um jantar em Londres para arrecadar recursos para a favela, para o plano que eu tenho de expansão. E aí eu falei, putz, mas como que eu chego em Londres, né? E aí um amigo muito querido, que é o João Paulo, que está ali, junto com a Júlia Machado, que é a esposa, me conectaram com o Gustavo e a Lívia, que é a esposa do Gustavo. E essa galera fez uma coisa extraordinária por mim em Londres, Cláudio, que me promoveram um jantar na casa do Amos Janik, onde a gente arrecadou em uma noite com pouco mais de 20 pessoas numa sala, mais de R$500 mil.
Foi uma data muito marcante para a gente, para a favela, de ter chegado em Londres e trago quase que um avião de dinheiro para ser investido nas favelas. Eu queria muito, em público aqui, falar do meu carinho pelo Gustavo, pela Lívia, sua esposa, pelo João, pela Júlia, e pedir para esse casal uma carinhosa salva de palmas por estar ajudando a favela. Felipe, eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Meus pais me tiraram do hospital, me levaram para morar num barraco, chão de terra batida. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir e me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. E meu pai, ali na favela, pensou em ser CEO de uma empresa, mas meu pai acabou virando CEO, só que de uma quadrilha que roubava cargas e que roubava banco, e meu pai foi preso, indiciado por roubar banco. Tem um fato super marcante da minha história, que foram me entregar um prêmio de empreendedor social do ano uma vez na Casa Fazano. Me colocaram os donos do Itaú para me entregar o prêmio. Eu achei aquilo o máximo, eu fiquei olhando assim, admirado, e aí eles me deram o prêmio, depois me deram o microfone e falaram, fala aí. Aí eu falei, no final eu olhei para eles e disse, o meu pai, ele amava o banco de vocês. E o Itaú, naturalmente, é um patrocinador hoje oficial e de forma correta do Gerando Falcões. E, ao mesmo tempo, eu cresci no meio daquela pobreza e miséria, mas tendo uma grande inspiração, Cláudio. Dentro de casa, minha preta, minha rainha, minha mãe me criou limpando casas no centro de São Paulo, mas quando minha mãe voltava para o barraco, ela não entrava no barraco com a cabeça baixa, dizemos perdemos, já era, acabou. Minha mãe entrava em casa como uma líder e olhava todo dia nos meus olhos. Ela me repetia uma frase que me fez chegar aqui. Minha mãe, Felipe, todo dia me dizia, filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo e você pode tudo. Eu digo que minha mãe foi a primeira grande empreendedora que eu conheci na minha vida, mas que nunca teve um cartão de visita nem um CNPJ. Mas ela criou um produto extraordinário, qual? Eu. Não é isso? Aonde? Na favela. E ela pegou esse produto e disse, vou mandar para o mundo. E por conta de minha mãe, eu fui para a universidade, estudei, não formei. No último período, eu tranquei para empreender. Publiquei um livro de forma independente na favela, chamado Jovens Falcões. Montei um time com 30 jovens lá na favela, treinei todo mundo do meu jeito e a gente vendia o livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5 mil livros e eu peguei essa grana e usei para fundar a ONG Gerando Falcões, que com 5 anos deixou de ser uma ONG e se tornou uma rede de ONGs dentro de favelas pelo Brasil inteiro, mobilizando várias empresas como patrocinadoras, como Ambev, Motorola, Microsoft, Oracle, entre outras. E tudo aquilo que minha mãe me dizia no barraco, lá na favela, se tornou realidade. Eu fui eleito pelo Fórum Econômico Mundial, um dos jovens brasileiros que podem ajudar a mudar o mundo. Depois saí na lista da revista Forbes, não na lista dos mais ricos, mas na lista dos jovens mais influentes do país com menos de 30 anos, fui eleito o Jovem Empreendedor do Ano, paulistano nota 10 pela Veja, carreguei a tocha olímpica, Homem do Ano pela JQ e fui dar palestra lá em Harvard. Então, devolvendo a palavra, eu venho aqui muito para dizer que eu acho que a cabeça do pobre é erguida, mas que as coisas ainda estão invertidas e quem precisa mais tem menos apoio hoje no Brasil, e que a história como a minha, a história do Edu ainda é uma exceção da exceção, mas que essa sala aqui reunida com líderes como o Cláudio, como o Gustavo, como todos vocês que estão aqui, a gente junto pode fazer uma grande revolução, até porque o Brasil não pertence a partidos políticos, o Brasil pertence aos brasileiros, que se recusam em ficar em cima do muro, porque o muro é a casa dos covardes, mas aqueles que aceitam ir para o campo de batalha e fazer uma revolução por aqueles que mais precisam. Muito obrigado, Edu Lira. Com a palavra, Cláudio Lotenberg, presidente da United Health. Boa tarde a todos. Quando me convidaram para vir aqui, no meio de aniversário, eu confesso que fiquei meio em dúvida, mas eu acho que eu ganhei, talvez, um dos maiores presentes da minha vida. Justamente quando volto de Jerusalém, onde fui me inspirar.
para uma mudança importante no meu contexto de vida. Por quê? Porque minha família é uma família de imigrantes. São pessoas que vieram para um país que recebeu a todos nós. Aliás, todos nós somos imigrantes aqui. Particularmente no caso dos meus familiares, somos pessoas que sobreviveram ao genocídio. E algo que nós não podemos permitir que volte a acontecer. E eu abracei algo que eu considero talvez o maior valor que um ser humano pode ter, que é o direito à vida. E o instrumento da saúde é o grande instrumento que colabora com a vida. E para mim a saúde é algo que é absolutamente imprescindível. É um direito social, mas justamente um direito social com toda uma natureza mercantil, que anda em paralelo, que tem que ser sustentável. Num momento em que a expectativa de vida das pessoas aumenta, no momento em que as pessoas têm um acesso à informação cada vez mais presente, por ter acesso à informação, também elas querem mais e querem igual, e, infelizmente, num modelo de saúde extremamente desajustado, que parte de um princípio constitucional que coloca a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado, como que terceirizando a nossa responsabilidade para justamente cuidar da saúde. Então, isso não é comigo, não, a saúde é conosco. E quando a gente discute os modelos de sustentação, porque é absolutamente, eu acho que ingênuo, para não dizer outra coisa, que a gente não vai discutir as questões de sustentação em algo que hoje representa 10% do produto interno bruto no nosso país e quase 20% nos Estados Unidos. Ou seja, como é que a gente lida com esse mundo que gera 7 milhões de posições de emprego, sem discutir as questões de sustentabilidade? Ou seja, discutir a saúde enquanto direito, discutir a saúde enquanto um bem. Quer dizer, a saúde que todos nós temos que seja fornecida e alguém paga por ela, quem é esse alguém? Ou então nos darmos ao luxo de, eventualmente, não cuidar da nossa saúde e penalizar a sociedade para que ela pague pelo nosso próprio pouco ou insignificante autocuidado? Acho que o resultado que a gente tem está aí. Uma de saúde hoje inacessível, uma pauta de iniquidade, uma pauta de insustentabilidade e, pior, um grande desperdício. 35% daquilo que a gente gasta em saúde é absolutamente desnecessário. E quais são as demandas permanentemente que a gente vê acontecendo? Eu quero mais dinheiro para a saúde. Ninguém questiona se o sistema de saúde está bem estruturado ou não. O que os políticos fazem? Ampliam, querem financiamentos para fazer mais hospitais, subsidiado, e por uma estrutura hospitalocêntrica que é absolutamente equivocada. E por que ela é assim? Porque a formação médica ela é centrada dentro do modelo do hospital. E o hospital é uma estrutura para alta complexidade. O que as pessoas precisam é atenção primária com coordenação de cuidado, mas nós, médicos, somos treinados para internar, para colocar pelo modelo hospitalocêntrico, que é o mais oneroso, o menos eficiente. E isso é comprovado, principalmente nas redes de assistência com atenção primária e coordenação de cuidado, onde a resolutividade numa única consulta é da ordem de 80%. E a taxa de internação cai em 20%. Nós estamos, eu acho que num momento bastante propício, um momento de um debate liberal, onde a sociedade começa a perceber de que, se ela não assumir a responsabilidade, você falou bem, quer dizer, o Brasil é dos brasileiros, o Brasil é nosso. A sociedade ela tem que assumir um protagonismo um pouco mais claro, pautada por conhecimento e com questões mais estruturantes e menos compensatórias. E eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais refinada, processual. E eu abracei a causa da saúde, eu sou uma pessoa que sou apaixonado, presido o conselho de um hospital, que é um hospital que há 20 anos atrás atendia uma elite em São Paulo. Hoje é um hospital que é um complexo com 2 hospitais públicos, uma série de AMAs, UBSs, maior programa de transplante hepático desse país, um hospital que tem um compromisso intrínseco com formação de capital humano, que revê as mecânicas de formação de médicos, e eu acho que os médicos têm que ter um papel um pouco diferente daquele que tradicionalmente tem. E é para isso que eu estou presente, para mudar isso. O médico não pode ser um técnico, o médico tem que ser um líder. O médico tem que saber que ele tem que ser um propositor de mudanças que possam
transformar os modelos remuneratórios focados em eficiência e efetividade. E eu estou convencido que dá para fazer. Então, essas são as minhas considerações iniciais. Muito obrigado, Cláudio Lotenberg. Com a palavra, Gustavo Montesano, presidente do BNDES. Bom, obrigado ao UFL pelo convite. Em nome do Danilo Medeiros, que me entregou o convite pessoalmente. Um prazer estar aqui, podendo falar de Brasil, podendo falar de Estado, podendo falar de população, podendo falar de favela. Parabéns à iniciativa de disseminar esse debate. E o que o Brasil precisa é isso, Cláudio, debate. Concordo 100% com você. A gente precisa debater mais questões de Estado. Eu acho que, historicamente, a gente debate muitas questões de governo. A gente precisa falar de Estado, de Brasil. E antes de começar aqui a parte, vamos dizer assim, do debate, eu vou contar a minha versão da história, que o Edu contou para vocês, desse nosso encontro em Londres. Eu passei a minha vida inteira no mercado financeiro, fiz a carreira inteira, iniciativa privada, setor financeiro, e sempre tive sucesso muito cedo na minha carreira, enfim, fui promovendo novos passos, angariando novos mandatos e alçadas, novos desafios, e resolvi morar em Londres. Novos desafios, novos ares, e estava muito feliz e contente em Londres, e cerca de um ano antes da eleição, eu comecei a perceber o movimento que estava se aproximando do nosso país e como isso realmente podia mudar a história do Brasil. E aquele bichinho que eu acho que vários de vocês aqui têm em vocês de fazer algo melhor, contribuir para o Brasil, fazer algo diferente, além do simplesmente gerar o lucro para a sua empresa, já estava me beliscando. Estava beliscando o dedinho do meu pé. E caiu uma ficha em mim, um belo dia, de que eu deveria fazer isso no governo. Era através do Estado. Como acho que foi o Alexandre que falou aqui antes, dentro do Godzilla. Invadiu o Godzilla por dentro para poder desmontar ele por dentro. E durante esse processo pré-eleitoral, eu lembro exatamente, acho que foi a Copa do Mundo, o primeiro jogo, não foi, Edu? O Edu caiu de paraquedas lá em casa, na primeira Copa do Mundo, eu não conhecia. Imagina esse cara chegando lá em casa, falando que ia acabar com as favelas do Brasil, que ia construir pontes, que precisava ter saneamento na casa das pessoas antes do Elon Musk chegar em Marte. E realmente aquilo mexeu comigo. Então, eu queria declarar aqui publicamente, Edu, você mudou a minha vida. Acho que o que o Edu me inspirou em mim, na minha família, realmente, quando chega... Eu fiz as melhores faculdades do Brasil, melhores colégios privados, melhores faculdades, fiz mestrado, e estava ali sem fazer, entre aspas, nada. E aí chega um cara como esse, mudando o mundo, mudando o Brasil, e falando, cara, vem comigo, vamos junto, vem que dá. Eu falei, putz, preciso acelerar isso aqui. Então, acho que estou muito feliz de estar aqui hoje, e se eu puder aqui hoje deixar um pouquinho dessa semente, um pouquinho de cada um de vocês, do que o Edu deixou em mim, e seguir o conselho dele, deu certo, e a gente tem que espalhar essa corrente do bem, essa corrente do Brasil. Vou sair daqui satisfeito se cada um que está aqui hoje presente pensar só um pouquinho mais nisso. Muito obrigado, Gustavo Montesano, presidente do BNDES. É um prazer enorme apresentar esse painel. Já apresentei vários painéis no evento Mitos e Fatos. Está crescendo cada vez mais. Acho que já é quase o 10º, talvez o 8º, o 9º. É sempre um prazer para aprender também com especialistas de outras áreas a respeito de temas que eu não domino. Agora, Edu Lira, já que o senhor começou a contar a sua história, toda a sua trajetória, que obviamente é tremendamente interessante, o senhor visitou o seu pai no presídio, o senhor falou da sua mãe, que não importa de onde vem, mas sim para onde vai. Eu li entrevistas suas, tem uma frase que é muito interessante: se os seus amigos duvidarem dos seus sonhos, troque de amigos, mas não troque de sonhos. Eu nunca troquei de sonhos. E eu ouço aqui o seu discurso, eu não posso deixar de começar por aí, porque o tema é empreendedorismo de impacto, e acho que na raiz do empreendedorismo tem uma confiança na superação de adversidades. E a gente vê muitas vezes predominar na sociedade não, mas às vezes no debate público, em alguns meios de comunicação e cultura, um discurso mais vitimista, um discurso mais de que as pessoas não são capazes, se elas têm uma origem social, se elas têm uma origem pobre, se são de baixa renda, ou se são negros, ou se são gays, são pessoas que terão mais dificuldades para vencer na vida, ou elas não conseguiriam. E o seu discurso parece vir no caminho oposto a isso. Então, quando o senhor dialoga com as pessoas da favela, o senhor não sente essa dificuldade de transformar essa percepção? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que
A gente naturalmente tem que reconhecer o nível de dificuldade que as pessoas têm na vida nascendo em situações de miséria. Isso é óbvio. Esperar que as pessoas saltem os obstáculos é sempre muito difícil. Agora, o que eu acho que a gente não se pode dar-se por entregue. Então, o que eu acho que é, sobretudo, o meu papel através da rede Gerando Falcões? A gente trabalha com educação, utilizando o esporte e a cultura para crianças e jovens e qualificação profissional, desde uso de tecnologia, formando programadores, colocando no mercado de trabalho, empresas de ponta do país. Então, eu vejo todos os dias a superação. Pessoas que estavam destinadas a serem nada e conseguirem saltar obstáculos e mudarem o jogo social da sua vida. O ponto fundamental é que o meio onde você vive, e eu fui alvo disso por algum tempo, ele joga um vírus na sua cabeça. E esse vírus, ele vem para dizer que você não pode. Um dia eu fui alvo desse vírus. Esse vírus dizia para mim assim: Edu, você é filho do bandido, cara. Você não pode. Edu, você mora na favela. Edu, você está num barraco. Então, Faria Lima para você é impossível. Paulo, não, cara, esquece isso aí, é melhor nem tentar. Então, isso é um vírus que vem corroendo a cabeça da pessoa. O que a minha mãe fez é que ela jogou o antivírus. E ela começou a fazer uma varredura na minha cabeça. E dizer, não, você saiu foi da minha barriga, não da barriga dele. Você pode sim. Então, eu acho que ter um vírus na cabeça é igual você ter uma Ferrari na garagem e não poder usar porque não tem combustível. Você tem lá uma coisa extraordinária, mas não usa, porque não tem combustível. Só que, às vezes, o vírus, ele não está só na galera da favela. Às vezes, tem pessoas aqui que estão contaminadas pelo vírus. De achar que o Brasil não vai dar certo, de achar que não tem mais jeito, de achar que é melhor olhar só para o próprio bolso e esquecer do bolso do outro, olhar só para o próprio quadrado e esquecer do quadrado do outro. Então, eu acho que todos nós, sociedade mais pobre do país, classe média, classe A, precisa passar o antivírus. Porque se o vírus estiver aqui impregnado, a gente não ganha o jogo. A gente vai ficar brigando entre si. Uma das coisas, Cláudio, que eu digo lá no Gerando Falcões, é que o meu papel é fazer pontes. Porque eu era um cara ilhado na favela, querendo fazer alguma transformação. Mas é muito longe. E eu passei a dizer assim, esse negócio de muro eu não gosto. Porque pensa que muro só divide. Mas o que conecta as pessoas é você derrubar os muros e construir ponte. E ponte significa o quê? Significa rico com pobre, direita com esquerda, gay com evangélico com judeu, branco com preto, todo mundo junto. Porque quando a gente tem a coragem de juntar, esse é o nosso melhor momento enquanto cidadão. As pessoas não me perguntam, Edu, em quem que você votou na última eleição? Eu adoro gente que me pergunta, Edu, quais são os seus sonhos para o Brasil? E é de sonhos para o Brasil que a gente precisa, porque aí a gente tem a coragem de passar o antivírus. E aí a nossa cabeça vai ficar melhor para raciocinar um Brasil diferente, inclusive ter a grandeza de, às vezes, deixar uma situação até de um mercado que você atua hoje, para seguir exemplos como o Gustavão, que migrou, como a Júlia Machado, que saiu da Raizen e foi trabalhar comigo na favela. Então é dessa grandeza que a gente precisa para fazer quem está lá embaixo ir lá para cima. Muito obrigado, Edu Lira. Cláudio Lotenberg. No debate sobre saúde, eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem que o Brasil avançou, que incorporou novas tecnologias, mas que várias delas, pelo menos, não estão disponíveis no SUS, e algumas o plano médio não cobre. Então, até trazendo um pouco do que o Edu Lira falou, como popularizar esses tratamentos? Veja, eu acho que é talvez mais simples do que a gente pode imaginar. Eu acho que a gente acentuou o debate dentro de um debate de política na saúde e não políticas de saúde, né? Todo mundo leva, e alguém agora há pouco apresentou e disse, olha, a gente usa um celular para tudo, menos para telefonar. Quer dizer, cada um que está sentado aqui dentro tem instrumentos de comunicabilidade, que dá acesso a uma série de coisas. Aliás, praticamente a tudo. E quando eu vou lá e falo em usar a telemedicina, tem um corporativismo médico tremendo que começa a criticar, onde, na verdade, o foco é muito mais o interesse de quem está prestando o serviço do que para quem
você estaria aqui a rigor para servir. Aliás, o juramento hipocrático, que é aquele que nós médicos fazemos, coloca o paciente no centro da atenção. Quer dizer, será que a gente pode ainda dirigir determinadas questões dentro de uma lógica corporativista que está evidente para todo mundo? Segunda questão, essa segmentação entre o público e o privado. O sistema é um sistema único. Quer dizer, para o paciente, para quem quer ter acesso, né, o que importa quem está atendendo? Que ele quer ser atendido. Então, não existe o público e o privado, que existe a necessidade de prestar esse atendimento. Então, essa mecânica regulatória abusiva, essa visão corporativista, tá, são coisas que, no sentido estruturante, estão limitando o acesso às pessoas. É claro que a questão da saúde ela traz e impõe um custo enorme. É evidente que a questão do financiamento ela é um problema, mas talvez justamente o pensamento liberal, que responsabiliza realmente a sociedade a produzir os bens e poder prover o financiamento, seja um bom espaço para a gente poder discutir tudo isso. Acho que o Estado está assumindo posições que não precisava. Quer dizer, eu acho que quando você vê aí hospitais sendo abertos e capacidade ociosa dentro da área privada, o Einstein aprendeu muito dia que foi trabalhar com paciente SUS. E o SUS ensina muito para o sistema privado. É um equívoco imaginar que o privado tem todas as respostas. Como também é um equívoco abrir mão da contribuição do privado dentro do sistema único de saúde. Então, esse distanciamento, falta das pontes, fruto de uma visão extremamente politizada, extremamente viciada no entendimento equivocado dos papéis e das responsabilidades, isso está estrangulando o acesso. A gente sabe que tem muita coisa encaminhando. Falei do mundo digital, a genética, a perspectiva de a gente poder caminhar. Nós já tivemos a medicina, que é a medicina da arte, né? Quem aqui não tinha um médico? Não vou discutir a conduta do doutor fulano. Ele é um professor, ele sabe. Esse cenário deu lugar a um cenário onde a gente tem a medicina baseada em evidências. Hoje, nós estamos caminhando para uma medicina chamada medicina personalizada, que a genética vai permitir que você trate aquele paciente com aquele tipo específico de droga. Por quê? Porque para aquele paciente vai fazer efeito. Mas, para isso, a gente tem que ter o engajamento da sociedade, o entendimento. Enquanto a gente começar a achar que é só direito, que quando você não dá alguma coisa, você está subtraindo, sem saber que aquilo lá não está agregando valor nenhum. Enquanto tiver muito corporativismo, das pessoas terem medo, ficar regulando e impedindo aquilo que é o óbvio, a questão da telemedicina, Gustavo, o pessoal diz, mas quando surgiu a telemedicina? O dia que Graham Bell descobriu o telefone. Quer dizer, quem aqui nesse auditório não fez uma consulta para um médico perguntando qual tipo de remédio que toma por conta de uma gripe? Quem aqui não tira uma foto e manda uma foto para o celular, para um oftalmologista, no meu caso, para mostrar uma hemorragia? Um proctologista já não pode fazer isso, é verdade. Mas, enfim, quer dizer, tem tanta coisa simples para aumentar o acesso. Vamos desburocratizar isso, vamos acabar com a questão corporativista, vamos desregulamentar, vamos acabar com essa visão, eu acho que equivocada, de se separar o mundo privado do mundo público. Tem muita solução simples, que não precisa de um centavo. É só dar liberdade para que a gente possa, de fato, colocar as coisas para funcionarem dentro de uma lógica distinta. Muito obrigado, Cláudio Luttenberg. Gustavo Montesano, a gente viu, e eu, obviamente, no programa Os Pingos nos Is, comento todo dia, o que aconteceu no BNDES durante os governos do PT. Agora tem a delação do Antônio Palocci, está falando que o Lula se reunia com presidentes aliados e até ditadores para abrir caminho de financiamento para empreiteiras tocarem obras no exterior. E o governo do qual o senhor faz parte, evidentemente, anunciou que não vai mais escolher esses grandes grupos empresariais, os grandes empresários como Ike Batista, como Joesley Batista, mas para deixar isso para trás, para rever os métodos e critérios de liberação de dinheiro, o BNDES está mais parado hoje? Quer dizer, como é que ele vai fazer para investir de outra maneira que não é a que o governo do PT fez? Tá, ótima pergunta. Primeiro, um esclarecimento, que o setor financeiro, o valor de um banco de investimento, não está só no caixa dele, no passivo dele,
está no serviço dele, está como você conhece seus clientes, está na sua inteligência financeira, está nos seus produtos, está em saber escutar, está em saber debater, saber estar perto do cliente. Então, a gente vai transformar o BNDES no banco de investimento do Estado brasileiro. A gente vai prestar serviço de assessoria financeira para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. E por que a gente vai fazer isso? E só um parênteses aqui, e eu chego no BNDES de novo. Eu acho, pessoalmente, é uma opinião pessoal, não uma opinião institucional, que esse é o melhor momento para empreender da nossa geração. Eu acho que talvez nós aqui estamos vendo no Brasil o melhor momento para o empreendedorismo nacional. Por quê? Macroeconomicamente, a gente tem um juro historicamente baixo no Brasil, juro negativo lá fora. O Frankenstein, aqui repetindo novamente o Alexandre, não tem mais gasolina, o governo está super endividado e não consegue mais avançar sobre o setor privado dessa forma. A revolução tecnológica, eu não preciso falar para os senhores, todo mundo conhece aqui de tecnologia muito bem o que está acontecendo. Desestatização, privatização, deixou de ser palavrão no Brasil. Então, hoje a gente pode falar em um Estado menor com orgulho, e a gente está aqui para isso. E, por último, a gente está fazendo uma série de reformas no nível do governo, tributária, trabalhista, abertura de mercados, desestatização novamente. E sempre que você muda muito as bases de uma economia e você chacoalha ela, é uma ótima oportunidade para o entrante. Então, quando você pega o aspecto macroeconômico, o ambiente político do Brasil e esse ambiente de reformas, eu ouso dizer, e essa é a minha aposta, e é por isso que eu estou no BNDES, sendo um empreendedor dentro do governo, que a gente está vivendo o maior momento para se empreender no Brasil da nossa geração. E respondendo a sua pergunta, como é que o BNDES vai se posicionar, ou vai se reposicionar nesse mundo de serviço? Sendo o banco de serviço do Estado brasileiro, a gente quer parar de competir com os bancos privados da Faria Lima. E, para mim, foi muito esquisito, muito estranho, chegar no BNDES e ouvir as pessoas falando: eu quero ter lucro, o banco tem tanto de lucro, mas nós somos rentáveis. Falei, gente, eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e saí de lá porque eu não aguentava mais falar de lucro. Vamos falar de propósito. Vamos falar de botar saneamento na casa das pessoas. Vamos falar de dar escola para as crianças. É por isso que esse banco está aqui. Esse banco está aqui para transformar a vida do cidadão brasileiro e a gente pode fazer isso. E como é que a gente vai se posicionar? A gente não é nem Faria Lima, nem Esplanada dos Ministérios. A gente tem o conhecimento financeiro, a gente tem a capacidade de estruturar, capacidade de pensar em soluções, que a Faria Lima tem. A gente tem a capacidade de interlocutar com o governo, que isso é fundamental para esse diálogo. Então, Edu, a gente quer ser a ponte do Estado brasileiro com a Faria Lima. O Estado brasileiro não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tem tempo de pensar em modelagem financeira. Então, a gente vai trazer esse conhecimento que a gente traz para dentro do Estado com neutralidade. O banco é um banco apartidário. E o banco não está aqui para ter lucro. O banco está aqui para ter o propósito. Então, a gente vai ser esse tripé entre capital privado, governo, banca de investimento e atuar sendo esse hub que um banco de investimento tem que ser, de conhecimentos em negócio e empreendedorismo, para trazer capital para o Brasil, flutuando ativos não usados pelo governo, ativos de concessão, ativos de empresas a serem privatizadas, iluminação pública, saneamento. Então, respondendo a sua pergunta, serviço. E se precisar de dinheiro, se precisar de empréstimo, o banco tem um passivo de longo prazo para fazer frente a isso, mas, se possível, sempre economizar o dinheiro do trabalhador e só usar esse dinheiro quando necessário. Muito obrigado, Gustavo. Edu, pelo que a gente entende da sua rede de ONGs, o senhor tira essas pessoas de áreas pobres, dá um treinamento, oferece uma oportunidade, uma formação, e depois qual é o retorno que elas podem dar para reduzir a pobreza, para tirar o atraso do país, para melhorar a tecnologia? Quer dizer, o quanto isso pode dar de resultado para a economia, concretamente? Acho que um caminho natural, que acaba sendo, infelizmente, natural para quem nasce numa condição de extrema vulnerabilidade, é embarcar no mundo de droga, no mundo de criminalidade. Isso a gente vê todos os dias nos noticiários. Quando a gente consegue fazer o caminho inverso, essa pessoa ter acesso ao mercado de trabalho, acesso à renda, distribuir habilidades para que esses jovens de favela, que eu acho que uma das formas da gente diminuir a desigualdade é distribuir habilidades, as pessoas terem habilidades para conseguir estar onde ele sonhou estar, é uma forma de você lutar também contra as desigualdades. O que eu queria dizer, dentro disso, é que a gente precisa enxergar, e eu estou
reforçando aqui o poder que essa sala tem, e é exatamente por isso que eu acatei o convite generoso que me foi feito, que é uma oportunidade de falar o quanto essa sala reunida é poderosa e o quanto ela pode fazer muito pelo Brasil, da gente enxergar o mundo está indo numa direção incrível, da gente ter carros autoguiados, táxis voadores. Existe uma... Como o Cláudio falou muito bem, você usa o celular para tudo, menos para ligar, para comprar, para vender, para publicar, para se comunicar, para fazer marketing, para tirar fotos, para postar no Instagram. Então, o mundo está avançando numa velocidade incrível. O homem foi para a Lua, o homem fez o Facebook, o Twitter, o Instagram. O Elon Musk está se preparando para ir para Marte, colonizar o planeta. Então imagina se o Elon Musk chegar em Marte, fazer shoppings, estradas, levar meia dúzia de amigos bilionários para viver lá com ele, antes da gente fazer as crianças efetivamente serem alfabetizadas no término da primeira série. Imagina se o Elon Musk chegar lá, antes da gente resolver o problema da fila no SUS, como o nosso amigo Cláudio falou aqui. Imagina se o Elon Musk chega lá e fazer essa revolução da tecnologia antes da gente resolver os nossos problemas mais básicos de segurança, de saúde pública, de educação. Vai ser um tapa na cara da sociedade. Meu, do Bill Gates, do Abílio Diniz, do Jorge Paulo, do Cláudio, do Gustavo, do Bolsonaro, de todo mundo, de toda a sociedade, inclusive de vocês. Nós vamos perder para um cara. Isso não pode ser aceito. A gente está numa corrida e a gente está perdendo há muito tempo. Então a gente precisa se unir, se juntar e encontrar soluções, porque a solução não vem de uma pessoa, a solução vem de nós, todos nós. O Edu não vai mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil somos nós. A força do nós tem que ser incorporada no nosso dia a dia. Você atuar como voluntário, invadir escolas, favelas, dedicar tempo em programas de voluntário institucionais como estão sendo criados, hospitais com tempo de voluntariado, as consultorias, engenheiro que tem aqui dentro, arquiteto, design, programadores. Você doar também parte do seu recurso. Até que ponto eu tenho que doar, Edu? Até fazer uma dozinha. Né? A doação tem que doer um pouquinho, um ticozinho. Então, eu acho que é exatamente quando a gente consegue fazer essa composição que a gente tem chances reais de mudar o Brasil. O Brasil tem, finalizo agora, 6 mil favelas, 14 milhões de moradores de favelas no Brasil. Nesses espaços faltam saneamento básico, escola, creche, o mínimo necessário para se viver. A gente precisa dar uma resposta e essa resposta tem que ser rápida. E tem uma frase que eu gosto muito, e no Brasil ela se encaixa, que é: reze como se tudo dependesse de Deus. E eu sei que o Cláudio é um homem de fé. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Então a gente precisa de, como o Gilberto Gil diz, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, e suar bastante, como o Gustavão está suando, que eu acho que tem solução. Muito obrigado, Edu. O nosso tempo está quase acabando. Cláudio, eu só queria focar um pouco em tratamento preventivo. Isso pode reduzir as despesas na área da saúde, mesmo o SUS pode aplicar isso, os planos médicos também estão trabalhando com prevenção. Em que medida o tratamento preventivo colabora para melhorar a saúde no Brasil? Eu acho que é evidente, né? A questão é o seguinte: você tem que aumentar o escopo do entendimento que é saúde. Saúde, todo mundo olha, é o hospital, é o remédio, é a instalação física. Saúde não é isso. Saúde é cidade inteligente, saúde é alimentação, é que a gente come todo dia, saúde é hábito de atividade física. Quer dizer, isso não é nem prevenção, eu acho que é a maneira que a gente vive. Qual é o problema da falta de estímulo, né? É que as relações são muito frouxas. Particularmente os planos de seguro-saúde, eles vivem de mudanças sistemáticas, com gente se aproveitando da renovação de uma apólice, e aí ganhando comissão, quer dizer, virou uma ciranda financeira e não um exercício. Ou seja, quem está cuidando da saúde são os financiadores, e não os prestadores. A gente precisa mudar isso. Quer dizer, o cidadão precisa estar consciente disso, as comunidades têm que entender o papel dela dentro dos autocuidados, e as pessoas têm que entender que os maiores líderes de saúde são médicos, são profissionais de saúde. Se a gente mantiver líderes, desculpe, com todo respeito, de saúde, para a gente cuida de questões financeiras, a gente vai enxergar só números.
E os números financeiros não são os melhores indicadores dentro da perspectiva do cuidado. É claro que a prevenção ajuda, é claro que a prevenção tem um ganho evidente, mas quem está na batuta tem que ser gente que entende de assistência. E assistência é qualidade é valor. E quem entende de valor em saúde é profissional de saúde. Muito obrigado, Cláudio. Gustavo, já estamos aí nos minutos finais. O senhor falou muito bem das novas diretrizes que o senhor pretende implementar no BNDES, mas eu não resisto aqui no final a perguntar sobre a famigerada caixa preta do BNDES. O que é, afinal, a caixa preta do BNDES e o que o senhor, Gustavo, pode fazer a respeito disso? Ótima pergunta. Obrigado. Bom, vamos lá. Dado tudo que eu falei, desse banco de propósito, desse banco do bem, desse banco do povo brasileiro, desse banco que vai atender o favelado sem saneamento, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a reputação do banco. Então, se existe alguma dúvida sobre a reputação, a credibilidade, a honestidade desse banco, a minha função é resolver isso. Essa é a primeira função. E como é que a gente resolve isso? Explicando para as pessoas, comunicando, ouvindo, falando, debatendo. Porque os temas são complexos, a gente sabe o que aconteceu no governo passado, eu não preciso repetir aqui. O BNDES é uma ferramenta fundamental de qualquer política econômica, seja no governo passado, seja nesse governo, no governo futuro. Quem quer que seja, o Estado brasileiro vai precisar e deve usar muito o BNDES. Então, o que a gente quer fazer com a famigerada caixa preta? Explicar para a população brasileira o que aconteceu. Deixar um registro histórico para daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente não cometa os mesmos erros, como sociedade, como cidadãos. E hoje, o que aconteceu nessa explicação? O que o banco fez até hoje? O banco pegou uma série de informações sofisticadas, complexas, e botou na internet. E falou, gente, vá lá na internet e olha. Se eu botar um monte de letrinhas chinês aqui para explicar alguma coisa, possivelmente eu vou confundir mais essa plateia do que explicar. Então, Moura, a minha função não é entrar no mérito, no debate, se a caixa preta está aberta, não está, se aconteceu ou não aconteceu. A minha função é explicar e dar certeza para a população brasileira que tudo que ocorreu no banco, de forma técnica, clara, detalhada e didática, está explicada e está registrada. Então, o que a gente está fazendo? De uma série de ações que já começaram, a gente vai continuar fazendo, explicar para a população, de uma forma simples e clara, o que aconteceu no caso A, no caso B e no caso C. E os temas são complexos, os temas são sofisticados. Eu estou há quase 20 anos no mercado financeiro, e mesmo para mim, quando eu vou entender as operações, eu peço para repetir, falo assim, me explica de novo, não entendi. Então, imagina para o cidadão comum, imagina para um político. Então, a comunicação é fundamental, a forma de explicar é fundamental, e esse registro histórico, de deixar lá marcado, de deixar lá claro, para qualquer um entender o que aconteceu, para que os erros não se repitam, para que os subsídios desproporcionais não aconteçam, para que a seleção de campeões nacionais não cause mais danos para o país, a gente vai explicar essa caixa preta, abrir o BNDES para a população, porque o BNDES aberto, o país aberto e as pontes construídas, a gente vai criar valor. E esse banco tem muito a contribuir para o Brasil, e a gente vai fazer isso. Muito obrigado, Gustavo Montesano, presidente do BNDES, Cláudio Lotenberg, presidente da United Health, Edu Lira, fundador da Gerando Falcões. Foi um prazer enorme moderar esse painel. Boa noite a todos. Tá. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tchau, Cláudio. Um abraço. Tchau. Tiago? Valeu, Felipe. Bom, mitos e fatos da Jovem Pan e também Liberdade e Democracia, fórum do nosso IFL. E agora um momento muito especial do nosso evento, a entrega do Prêmio Liberdade. Eu convido ao palco o diretor de formação do IFL de São Paulo, Leonardo Siqueira Lima. Cadê o passador? Ali. Só alguém pode me dar uma ajuda, por favor, aqui no passador. Antes de começar a apresentação. Aqui é o play e aqui vai.
Bom, boa noite a todos. A pergunta mais antiga entre os economistas é por que algumas nações fracassam e outras não? Mas enquanto isso já foi amplamente debatido aqui, eu quero falar sobre a segunda pergunta mais antiga entre os economistas, que é como a gente combate a pobreza? E a verdade é que o passado recente mostra que a gente não sabe muito como. Ou pelo menos, a gente sabe menos do que a gente imaginava. E para mostrar isso, eu vou contar duas histórias. A primeira é desse rapaz de Gana, que aconteceu em 2004, Emmanuel Quadzi. Gana estava enfrentando um grande crescimento econômico e as empresas precisavam se conectar à internet. E o Emmanuel Quadzi, que gostava muito de programação, ele resolveu abrir uma empresa de web design. Então, ele abriu seu negócio, começou sozinho. E depois contratou um funcionário, e mais outro, e mais outro. E em menos de um ano, ele tinha 22 pessoas trabalhando com ele. Bom, essa é a história do Emmanuel Quadzi. Mas enquanto isso, na Alemanha, tinha uma ONG chamada GTZ, que foi criada pelo governo alemão, que o objetivo era com que ele levasse o desenvolvimento sustentável para os países da África. E a ideia era muito boa. O diagnóstico deles era de que a África era um continente pobre, justamente porque as suas empresas eram ineficientes. Ora, o diagnóstico deles estava muito correto. É verdade que a África é um continente pobre porque você não consegue gerar empregos bem remunerados, de alto valor agregado. Então, o que eles propuseram? Ora, já que as empresas precisam se tornar mais eficientes, vamos fazer com que nosso exército de voluntários alemães criem sites gratuitos na África. Por que não, né? Então, eles usaram o exército de voluntários deles alemães para criar sites gratuitos. Bom, com a sua nobre intenção, eu reconheço que é uma nobre intenção, de um dia para o outro, o Quadzi tinha o exército de alemães competindo com as empresas dele, com a empresa dele, com os funcionários dele. E em menos de um ano, aqueles 22 funcionários perderam um emprego. E a empresa fechou. Com certeza a ONG alemã não tinha ciência daquilo que ela estava fazendo, porque se ela tivesse, ela teria tomado outra atitude. Ela poderia, por exemplo, ao invés de usar o exército deles de voluntários alemães, poderia contratar a empresa do Emmanuel Quadzi e atingiria o mesmo fim sem destruir a iniciativa empreendedora que a África tanto precisa para sair da sua miséria. Mas não foi isso que eles fizeram. Bom, é claro que esse é um caso específico, mas eu posso citar mais números abrangentes, falar de casos mais gerais. Eu quero falar desse aqui, Bonovox, um cara muito altruísta que tem nobres intenções e ninguém pode negar isso daí. Bom, em 1984, o Bonovox estava preocupado com a fome na Etiópia. E como no auge da sua juventude, o que ele fez, como todo jovem bem-intencionado? Ele resolveu fazer alguma coisa, juntou alguns amigos seus, David Bowie, Paul McCartney, Phil Collins, e aí ele fez uma música, talvez algum de vocês conheçam, Do They Know It's Christmas Time? Então, ele fez esse evento para arrecadar fundos para a fome na Etiópia. E a verdade é que o evento foi um sucesso. 22 milhões de álbuns vendidos. 8 milhões de libras arrecadadas. Bom, o evento foi um sucesso para o Bonovox e para os amigos deles que ganharam as capas de jornais. Não sei se aconteceu a mesma coisa na África. Aliás, eu sei. O que acontece é que, em 1984, a África tinha 250 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Sabe quanto esse número é hoje? 450 milhões. Mesmo se a gente pegar em porcentagem, os números não evoluíram muito. Então, é verdade que a boa intenção não resolveu. Não resolveu. E eu estou falando de números. E para isso eu quero contar a minha segunda história, de gente que olhou o passado, olhou os dados, olhou as experiências e viu o que deu certo e o que não deu certo. E eu quero falar do Bill Gates. Bom, perguntaram para o Bill Gates. O Bill Gates, se ele quisesse resolver o problema, ele poderia doar metade da fortuna dele, como ele já faz no Giving Pledge, vocês sabem. Mas ele sabe
e ele tem uma fundação, Bill e Melinda Gates Foundation, que trabalha com dados e evidências. E perguntaram para ele, Bill Gates, se você pudesse resolver a pobreza, se você tivesse apenas $2 por dia e morasse na África, o que você faria? Ele falou, eu criaria frangos. Criaria frangos. E as pessoas perguntaram para ele, por que frangos? Ele falou, simples, frangos são fáceis de criar, são fáceis de procriar e é muito fácil de vender. Se você tem um filho doente, você é uma família que tem alguns frangos na sua casa, você pode vender os frangos e comprar remédio. As mulheres que possuem frango em casa têm mais autonomia financeira. O frango, quando você doa para algumas famílias, é mais do que um dinheiro, um meio de troca, é um negócio. E então ele resolveu colocar isso em prática. E daí, ele fez uma campanha para doar 100 mil frangos em Burkina Faso. Para quem sabe, um dos países mais pobres do mundo. E a verdade é que, diferentemente do impacto da GTZ, que acabou com a empresa do Quadzi e não teve efeitos de longo prazo, os estudos mostram que para cada $1 investido que o Bill Gates fez, as pessoas têm um retorno de 433% no longo prazo. Bom, o que eu quero dizer com isso? É que o nosso passado mostra que desde 1960, após a independência, os países ricos acham que para você tirar o país da pobreza, a gente tenta dar ajuda humanitária ano após ano. A África já recebeu mais de 1 trilhão em ajuda humanitária e não resolveu. E não resolveu. Não sou só eu, são os dados que mostram, e o próprio Bonovox, em 2014, reconheceu: a ajuda humanitária é um paliativo. Mas o que vai tirar as pessoas da pobreza de uma maneira consistente ao longo do tempo é o empreendedorismo, é o capitalismo, é a criação de mercados. Quem vai tirar, como o Edu Lyra falou muito bem, não é o Bonovox, não é o próprio Edu Lyra. São os cidadãos que têm as condições de poder trabalhar e terem o direito inerente ao trabalho. Bom, e o nosso Prêmio da Liberdade é um pouco sobre isso. A gente procura homenagear as pessoas que têm essa visão e que, além do direito de liberdade de expressão que as pessoas defendem, o nosso Prêmio da Liberdade é isso, que as pessoas podem falar o que elas quiserem, sem elas serem julgadas, sem elas saberem que elas serão excluídas da sociedade, que elas têm o direito à opinião. Além disso, o nosso Prêmio da Liberdade é para aqueles que entendem o poder do mercado, do capitalismo e o poder do empreendedor na sociedade. E esse ano é um prêmio muito especial de alguém que dedicou a vida inteira e tem dedicado os anos em nome dessa causa. E se muitas vezes a gente colhe esses frutos, é porque algumas pessoas estão correndo os custos diários de falar aquilo que a gente quer falar, mas muitas vezes a gente não tem voz. E uma das pessoas que tem dado voz a todo esse empreendedorismo, e eu quero chamar aqui para receber o Prêmio da Liberdade esse ano, é o Hélio Beltrão. Agora fala sua, Hélio. Vou ficar segurando um pouquinho aqui, que esse prêmio é muito especial. Eu queria agradecer a Leonardo por esse prêmio que me deixa muito feliz hoje. Queria agradecer ao Jorge, diretoria atual, a todos vocês que estão aqui, em especial ao IFL. O IFL é um instituto que eu vi nascer, que eu participei lá das primeiras reuniões, ainda como um capítulo do Instituto de Estudos Empresariais, lá do Rio Grande do Sul. A Juna Trielli, o Rodrigo Sankovski, lutando para fazer aqueles primeiros movimentos, que são sempre mais difíceis na vida de um instituto ou de qualquer iniciativa. Então, veio nascendo, veio crescendo devagarzinho, naquela garra, e aí depois decidiram se tornar independentes, né, bem liberal isso, independentes do Instituto de Estudos Empresariais, e fundaram, então, o Instituto de Formação de Líderes aqui em São Paulo, que sempre teve o apoio do Davi Pfeffer,
que, aliás, sempre confiou muito na garotada, incondicionalmente, sempre confiou que essa garotada que estava tocando o Instituto tinha razão, estava fazendo o certo, e está aqui a prova hoje. E o Salim Matar, meu grande amigo, que está sempre maníaco pela causa de um Brasil melhor, de um Brasil mais liberal, também ali apoiando essa turma que está fazendo o IFL. E depois da Ju e do Rodrigo lá, a Ju foi presidente, não sei, 4 anos, 5 anos, tocando esse negócio, veio uma sucessão de presidentes fantásticos, o Jorge Vasques, o Tomás, o Guto Belchior, depois a Antônia Martins, será que eu lembro todos? Miguel, Danilo e agora o Jorge. Então, é uma honra muito grande receber dessas diretorias que formaram todos esses anos do IFL, e eu queria pedir para toda essa diretoria desses presidentes que eu mencionei que se levantassem, por favor. Eu queria pedir uma salva de palmas para o IFL pelo que tem feito. Obrigado. Mas me pediram para falar um pouquinho mais, então eu vou falar um pouquinho mais. Para mim já estaria suficiente, mas talvez eu possa falar um pouco para vocês de por que a liberdade tem avançado no Brasil. Não vale dizer que foi só a Dilma, não, porque tem outros motivos. Porque a Dilma ajudou, nunca converteu tantos liberais no Brasil, uma presidente. Jamais, ninguém. Temos que fazer uma estátua para Dilma. Mas outros países também têm Dilmas. Outros países também têm redes sociais. E não tem um movimento pela liberdade como está acontecendo no Brasil. Então, tem outras explicações do que está acontecendo no Brasil. Talvez eu possa dar algumas dicas de o que a gente precisa manter ou melhorar para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo final. Porque eu considero, pessoal, que a gente está avançando, mas ainda falta muito para o Brasil mais justo, mais livre que a gente quer alcançar. Falta muito. Mas a gente avançou. Então, como que a gente avançou? Quando eu comecei a entrar nesse negócio, né, e falar, eu tenho um chamado aqui que eu preciso ajudar o Brasil a ter mais liberdade, o que eu vou fazer? Como é que é a leitura do momento que nós estamos? E eu percebi o seguinte, fim do século XX, quando eu me familiarizei, me interessei sobre toda essa literatura e decidi servir o meu chamado, e o Brasil nunca teve realmente a liberdade, nunca fincou raízes no Brasil a liberdade, talvez um pouquinho no Império, que hoje nas escolas eles escondem um pouco da história. Quando vai falar do Império, fala rapidinho, fala muito depois do que veio depois, que foi muito pior em vários sentidos. A liberdade aqui passou longe. E mesmo no resto do mundo, o século XX foi um século muito complicado em termos de ideias. Você teve todos os ismos, os comunismos, totalitarismos, nazismos, etc., 2 guerras mundiais, e as ideias foram ficando, nós fomos perdendo nas ideias. Então, o que sobrou do liberalismo foi um pouco de uma corruptela do liberalismo original, que era o quê? Vida, liberdade e propriedade. Basicamente isso, estou simplificando, mas o que é essa tal do liberalismo e tal? É a defesa da vida, liberdade e propriedade de todos nós, de que isso não deve ser agredido. Ou seja, é uma ideia humanista, como todos os pensadores que a desenvolveram foram humanistas, desde John Locke e os demais. Você pensa Adam Smith, se você escrever Adam Smith, se você ler Adam Smith, você vai achar o seguinte, esse cara é um historiador, é um filósofo, ele é um psicólogo, um economista. O que é esse cara? É um humanista. Então, essa característica humana do que a gente defende, de vida, liberdade e propriedade, desapareceu no século XX, e no Brasil especialmente. Então, o que tinha aqui um pouquinho de liberalismo era aquele sentimento de, olha, está falando de economia apenas, de mercado, do que é eficiente, né? Olha, do que o paper está falando. Veja esse paper aqui.
Isso aí eu vi que não ia dar certo, não é por aí. Enquanto isso, a esquerda está conquistando corações, falando na utopia e no ideal de igualdade. Todo mundo igual, de mãos dadas, com seu pão com mortadela. Alguns com caviar, porque alguns são mais iguais que os outros, né? Vocês sabem disso, né? Estão lá em Paris e tal. Essa é a utopia da esquerda, que convence. Nós precisamos ter a utopia da liberdade. Nós precisamos mostrar essa visão utópica mesmo, de falar, não, defesa sempre de vida, liberdade e propriedade. Daí que o pessoal brinca aí, brinca não, fala sério, imposto é roubo, inclusive CPMF é roubo, né? Porque vida, liberdade e propriedade tem que ser defendida. Aí o sujeito já fala, ih, Hélio, quem vai fazer as estradas, quem vai fazer não sei o quê? Essa é a brincadeira que se faz. Mas não importa, a gente tem que saber que sociedade a gente quer ter, ainda que não seja agora, não vai acontecer isso que eu quero daqui a 10 minutos. Mas para quem estava lá no meu pezinho há 15 anos atrás, isso que está acontecendo hoje é uma coisa considerada absolutamente impossível. Impossível. E completamente impossível. Se a gente já chegou até aqui, a gente pode muito mais. Mas tem que ter muita perseverança e essa visão do ideal. E tem uma outra coisa, há 10 anos atrás, eu também ganhei um outro prêmio, eu fiz uma palestra nos Estados Unidos, onde eu contei também uma história de qual era a minha visão de estratégia do futuro. E para quem se interessa por business, eu tinha lido ali por volta de 2004, um livro de business chamado A Estrela do Mar e a Aranha, The Starfish and the Spider, que ele diferencia as organizações que são mais centralizadas, eu já vou explicar isso, de organizações mais descentralizadas, como, por exemplo, da nova economia, dessa era de disrupção. Ele já falava isso lá atrás. E ele compara com esses dois animais, a estrela do mar e a aranha, que, a princípio, têm alguma similaridade. Afinal, a estrela do mar, um corpo central, 5 patas, ou 5 braços, e a aranha, um corpo central, 8 patas. Mas eles são completamente diferentes fisiologicamente, porque se você corta a cabeça da aranha, a aranha morre. Na estrela do mar, se você corta um braço da estrela do mar, cresce um novo braço naquele lugar, você corta no meio, acontece algo milagroso, sobrevivem 2 estrelas do mar. A estrela do mar, na verdade, é como se fossem 5 organismos, mas são ligados apenas por um anel nervoso central. Cada braço tem a sua própria capacidade de se alimentar, seus próprios músculos, seu estômago, etc. Então é quase, por isso que ela é lenta, porque é quase como se um braço tivesse que convencer o outro a ir naquela direção através desse anel central. Mas é muito mais resistente. Porque uma estrela do mar, se atacada e cortada no meio, multiplicam-se por 2, enquanto a aranha morre. E os autores fizeram essa comparação de organizações tradicionais, como a gente conhece, tipo estatais, BNDES, né, com aquela estrutura. Tem o presidente, nomeia o conselho, vai embora, e aí todas aquelas diretorias, aquele troço, com um funding central, aquela coisa bem, né, governo ou multinacional, ou aquelas empresas grandes, essas empresas são menos resilientes. O Taleb fala muito disso na obra dele, em outros termos, né? Mas são menos resilientes, porque se você ataca o líder, né, a gente viu o que aconteceu com a esquerda, se o líder vai para a prisão, o que acontece com o resto da esquerda? Esmorece, porque eles dependem de um líder, eles dependem de dinheiro de ONG, vindo de cima para baixo, enquanto as organizações Estrela do Mar, como é o Movimento pela Liberdade, vários institutos, hoje, por exemplo, a Rede Liberdade, da qual faz parte o Instituto Mises Brasil, que eu presido, e o IFL, tem outros 30 institutos já no Brasil, trabalhando em nome da liberdade, cada um com o seu fundzinho batalhado, de não tem dinheiro, a gente brinca, né? Vai chegar o dinheiro da CIA, o dinheiro do Charles Cole, que morreu semana passada, eu quase coloquei no meu artigo da Folha, morreu o Charles Cole para deixar a esquerda na paranoia, que não recebemos o cheque, né? Mas cada instituto fica brigando ali pelo seu dinheirinho, fazendo essa luta, esse troço que essa garotada está fazendo aqui no IFL,
uma coisa quase impossível, e a esquerda sempre dá, quem está dando dinheiro? Estão sempre pensando, não, deve ter alguém dando um dinheiro para todo esse troço que está acontecendo. Eles não compreendem que o movimento pela liberdade do Brasil é uma estrela do mar. É uma estrela do mar independente, com braços independentes, cada um fazendo a sua parte. E só tem um anel central que liga essas partes, que é a doutrina liberal, no sentido de vida, liberdade, propriedade. Ninguém deve agredir inocentes, respeite a propriedade privada. Isso é que conecta as pessoas e organizações liberais no Brasil. E é por isso que a gente está crescendo e é por isso que nós vamos vencer. Como dizia Gandhi, né? Primeiro eles te ignoram, como fizeram lá atrás, há 15 anos atrás. Depois eles riem de você. Já riram bastante da gente. Bastante. Depois eles te atacam. E finalmente você vence. E a gente está sendo atacado hoje. Está sendo atacado, mas está vencendo. Estamos chegando lá. A gente vai chegar lá. Claro que tudo isso que a gente está fazendo vai bater na política, porque o nosso negócio não depende de revolução, nós não acreditamos nisso. Não acredito que só a tecnologia resolva, porque a gente não pode se transformar em bit, o governo pode achar a gente, então Bitcoin e cripto ajuda, mas nós estamos fisicamente em certos lugares e o Estado pode vir atrás da gente. Então a gente precisa vencer no mundo das ideias, porque aí impacta a política. A política é o reflexo, porque, como dizia Milton Friedman, ele diz o seguinte, olha, o político, ele é um bicho atrás de voto. Se ele acha que a ideia liberal agora virou melhor, ele muda tranquilamente de opinião. Eu brinco que o político é o animal da fauna que tem o melhor olfato. Ele cheira, o que o pessoal quer agora? Quer liberdade? Então vamos agora atrás da liberdade. Aí começa a dizer, não, eu sempre fui liberal desde pequenininho. Né? Eu vendia revistas na escola, eu tinha minha limonada que eu vendia, sempre fui liberal, vote em mim. Então a gente precisa ter uma forma, encontrar uma forma de incentivar pessoas ruins em um sistema ruim, que são 700 pessoas em Brasília que mandam nas nossas vidas, a fazer a coisa certa. E qual é esse incentivo? As ideias vencerem na sociedade. Se as ideias não vencem na sociedade, eles vão continuar fazendo o que dá voto lá, estatista, sei lá o quê, ONG, aquela coisa toda que eles sempre fizeram. Então, a gente precisa vencer nas ideias. E a gente está vencendo nas ideias. Lentamente, esse troço é geracional. Eu sei muito bem que o meu papel é entregar um pouco melhor do que veio antes. A sorte é que eu me sinto, assim como o IFL, tenho certeza, em pé no ombro de gigantes. Então, a gente vê mais longe por todos que vieram antes de nós. Desde Adam Smith, aos brasileiros que lutaram, meu pai, principalmente, minha principal referência, que eu sempre me lembro, eu sei que foi citado aqui mais cedo, o programa de desburocratização que ele fez no governo, Paulo Webel, brilhantemente está tocando, um programa similar, de mesma inspiração, fantástico. Isso mostra que nós estamos avançando. Paulo Guedes está lá. O Paulo Guedes falou para mim, em 2006 ou 2007, depois que a gente fundou o Millennium, ele disse, nós perdemos justamente porque a gente ficou falando economês, ele, dizendo da geração dele anterior. Ficamos só falando economês, e eu sabia disso, eu já tinha pensado nesse troço, que não adianta, a gente tem que ser humanos, e a gente tem que ter de novo, a nossa utopia liberal. Dessa forma a gente vence, porque, pessoal, essa briga é milenar, é tirania versus o indivíduo. É tirania versus a liberdade. A tirania ela vem disfarçada de uma demanda por igualdade, mas essa igualdade forçada só gera tirania, porque indivíduos iguais não são livres, e indivíduos livres não são iguais. É isso que a esquerda não entende, ou não quer entender. E é por isso que nós temos que lutar pela liberdade. E vocês podem contar com a minha
dedicação, de vida, para tentar ajudar nisso. Eu vou estar nisso até o fim, e eu espero que a gente juntos alcance um Brasil melhor. Muito obrigado, pessoal.